Voltamos ao nosso Falando Nisso nesse programa do YouTube desta semana com uma pergunta clássica, uma pergunta que a gente já devia ter respondido faz tempo na série dos diálogos aqui entre psicologia, psicanálise e filosofia e ciências humanas, né? É a pergunta do Lucas Ribeiro, que diz assim: suas exposições são incríveis, parabéns, professor. Valeu, Lucas. Gostaria que o senhor falasse sobre o que existe da coisa em si, de Kant, no inconsciente de Freud. Uma pergunta que remete, né, então, a esse conceito do Kant, Ding an sich, né, a coisa an sich, em si. A coisa em si, que seria distinta, né, para o Kant daquilo que nós podemos, assim, intuir, perceber, inteligir da coisa em si, e que ele chamou então de fenômenos. Aí que a coisa em si seja também chamada de númeno, então, daquilo que aparece, do phainos, né, do que se dá a ver, mas daquilo que seria assim a própria essência do que se dá a ver, a própria essência do fenômeno. O Freud estava profundamente influenciado pelo Kant, a sua formação científica na escola de Helmholtz e também Krafft-Ebing no campo da psicopatologia, Helmholtz, eles eram todos cientistas que apostavam num tipo de conhecimento, reconheciam um tipo de reconhecimento, de conhecimento, né, delineado pelo Kant. Então, portanto, há limites para o que se pode conhecer, né, e esses limites são dados pela compleição, pela formação mesmo dos fenômenos. Aquilo que está para além dos fenômenos não pode ser conhecido. Isso é uma delimitação muito importante para colocar assim. E os discursos que precisam levar a coisa em si como referência, né? Esses discursos vão então se apoiar na ideia da coisa em si e não na representação da coisa em si. E as ideias que exprimem a coisa em si são em número de 3. A alma, Deus e o mundo. Eles não seriam objetos de um conhecimento do mesmo tipo que é o conhecimento científico. Eles seriam objeto do conhecimento metafísico. Kant estabelece uma linha divisória clara, né, entre ciência de um lado, metafísica do outro. Além disso, a partir e recortando a metafísica, ela vai estabelecer uma nova forma de aprender o campo da ética, ou o que ele chamava, né, de razão prática. Então são os dois grandes livros do Kant, né, escritos e publicados aí entre 1780, 1790, né, um pouco antes do começo do século XIX. O Freud, então, tem uma relação originária com o Kant, com o neocantismo. Ele herda a epistemologia kantiana e que, portanto, está baseada nesse conceito tão chave que é o conceito de representação, né, de Vorstellung. Stellen quer dizer colocar, né? E Vorstellen é o que se coloca diante de nós. Então os fenômenos, eles se mostram, né, a nossa consciência de dupla forma, e nós formamos dos fenômenos representações, Vorstellung. E nós formamos essas representações a partir de certas condições, né, condições que devem então ser dadas pelo objeto para que o objeto possa ser conhecido. Do ponto de vista da sensibilidade, essas condições são o tempo e o espaço. Mas esse objeto não está no tempo e no espaço, então não vai fazer fenômeno, portanto não vai gerar uma representação, né? E do ponto de vista da consciência, do sujeito, a gente já tem as 4 categorias, né? Modo, relação, quantidade e qualidade, que elas fazem parte do nosso entendimento, né? Da nossa Verstand. O entendimento precisa ser, vamos dizer assim, pensado como uma parte da razão, da Vernunft.
razão prática, quando a gente pensa na ética, na política e na antropologia também, e a razão pura quando a gente pensa na ciência e no conhecimento. Então, o Freud tem um primeiro emprego para a noção de Ding, né, no projeto de psicologia científica para neurólogo, quando ele diz assim, olha, o outro surge para nós como uma espécie de coisa, de Ding an sich. Né, e que produz ou incita, né, uma experiência de caridade, né, com esse próximo, com esse Nebenmensch. O Lacan vai dar muita importância para esse Das Ding como o núcleo originário, né, do outro, do grande outro, mas também do objeto A. Essas duas coisas estão reunidas aí na noção lacaniana de a coisa. Por que ele chama de a coisa? Bom, por causa de Ding. Ding quer dizer coisa. Voltando ao Freud, né? Num segundo momento, ele vai dizer assim, olha, o inconsciente, ele não pode ser conhecido. Ele é como a coisa em si. Isso é muito importante, inclusive para o debate aí que a gente tem tido, psicanálise é ciência, não é ciência, né? O Freud poderia ter dito, pelo conhecimento que ele tinha do Kant, olha, o inconsciente é a coisa em si e nós vamos conhecer a coisa em si. Não é isso. Se ele dissesse isso, ele estaria fazendo metafísica. Ele dizia, ó, nós do inconsciente só podemos conhecer os efeitos. O inconsciente é, portanto, mais uma hipótese do que uma coisa. O objeto da psicanálise não é o inconsciente, né? São as parapraxias, são os sintomas. Parapraxias são, assim, os atos falhos. Os xistes, as transferências, as identificações, os sintomas, certas formas de angústia, certas formas de inibição, tudo aquilo, né, o rol é grande, que o Freud chamou de formações do inconsciente. Ah, então o inconsciente não se mostra assim diretamente. Não. Ele está lá oculto, ele está lá opaco como uma coisa em si. O que a gente fenomenologicamente tem acesso é a experiência, por exemplo, eu esqueci aquela palavra. Não, mas eu sei que palavra que é, mas eu esqueci, ela não me vem, é um lapso, eu tô esquecendo aquela palavra. Ah, esta experiência, você pode dizer, ela convida à aplicação da hipótese do inconsciente. Se tiver uma hipótese melhor, a gente embarca nessa outra hipótese. Mas a fenomenologia é a fenomenologia da patologia de memória, da patologia de imaginação, da patologia de pensamento, da patologia do funcionamento mental, né? Inclusive do desejo. Ah, não, queria desejar mas eu queria desejar mas eu sou levado para lá. Por que será que existe esse descentramento entre a vontade e o desejo? Bom, hipótese inconsciente. Mas, como vocês estão vendo, essa diferença vai então nos levar a todo um vocabulário sobre o inconsciente derivado da noção de representação. Então é a representação palavra, Wortvorstellung, é a representação coisa, Dingvorstellung, é a representação objeto, Objektvorstellung, é a representação da representação ou representante representacional, Vorstellung Repräsentanz. Esse é o vocabulário de base do Freud para pensar a psicanálise, que é um vocabulário kantiano, ou do idealismo alemão em geral. Mas como a gente viu, isso vai até a ideia de que existe uma espécie de patologia das funções mentais, de que o Kant acreditava numa síntese perfeita e permanente, uma síntese que ele dizia tem que ver com a função do eu, né? O eu esquematiza, ele reúne e articula o que vem da sensibilidade, que está no tempo e no espaço, com o que vem das categorias do entendimento, né, modo, relação, quantidade e qualidade, forma a representação, mas a representação isolada ela precisa se articular com as outras faculdades mentais, da imaginação, da memória, do pensamento, da linguagem, e esta articulação é feita pelo eu, então na forma de um esquema sintético. E é assim que a gente conhece. O Freud vai dizer assim, peraí, tem então um problema na formação da representação. Daí que as formações do inconsciente, elas podem ser entendidas como assim uma espécie de desvio do fenômeno, né? De um fenômeno que devia ser de um jeito e aparece de outro.
né? Por exemplo, um sonho, onde a gente tem alucinações em que está acontecendo. Não está acontecendo, aquilo é mera projeção da sua percepção revirada do avesso. Mas aí entra um outro lado do Kant, né? O Kant dá razão prática. O Kant que estabeleceu que, bom, a gente está guiado por um tipo de eticidade fundada num dever, num Sollen, incondicional, que é o imperativo categórico, que está acessível a todos aqueles que sabem e podem usar a razão no sentido da liberdade, ou seja, no espaço público, né? A razão da Aufklärung, a razão da iluminista, e que a qualquer momento podem fazer a prova moral de considerar o seguinte: aquilo que move a tua ação, a máxima que move a tua ação, pode ser elegida em lei universal? Se puder, ela é ética, se não puder, ela não é. Com esse critério, né, o Kant ele sintetiza e dá um passo à frente em toda a reflexão histórica sobre a eticidade. Não estamos falando mais em exemplos, não estamos falando mais em autoridade constituída, não estamos falando mais em valores, não estamos falando mais em utilidade, ganhos e perdas, nós estamos falando na voz da consciência. Que para o Kant seria essa voz universal do você deve, ou seja, você sabe o que fazer, você sabe o que é o certo. Tanto que, se você não deixa isso transparente para os outros, se você não consegue contar isso para os outros, se você não consegue dizer isso no espaço público, é porque você está escamoteando algo, é porque você está violando a moral ou a ética. De onde vem essa violação da moral e da ética tão frequente, né? Quer dizer, por que não dá certo sempre? Aí o Kant introduz na filosofia um novo sentido, ou na verdade retoma, né, o antigo sentido de pathos, para dizer, olha, tudo aquilo que nos tira da moral é o patológico. Mas o patológico não como sinônimo de loucura, mas das inclinações, da sensibilidade, dos interesses, de tudo aquilo que guia a nossa ação e que não é a ética, que não é a ética do dever. E isso refunda, de certa maneira, a psicopatologia. A partir daí, a gente vai ter o quê? Uma escala das faculdades mentais, a partir daí a gente vai ter um certo horizonte de como funciona o sujeito ético universal, né? Não é só o alemão, não é só o inglês, o francês, é todo e qualquer sujeito. E a partir daí a gente vai ter também um método especulativo para o conhecimento. O Leopoldo Fulgêncio, meu amigo, professor lá na USP, fez trabalhos memoráveis, né, mostrando como o método especulativo em Freud vem do método especulativo em Kant, né? As famosas analogias da experiência que o Freud vai tecer em toda a sua obra, né? Analogia entre o normal e o patológico, analogia entre a infância e o adulto, entre os povos primitivos e a criança e a loucura, entre inconsciente e consciência, né? O método de pensar do Freud é absolutamente afim com o Kant e também com o Ernst Mach, né? Que é um desses filósofos kantianos, pós-kantianos, que estava na formação científica do Freud. Bom, mas aonde eu quero levar vocês? A ideia que aparece lá em 23, no texto do Ego e o Id, onde o Freud vai dizer o seguinte: o Kant estava certo, nós temos uma voz interior, uma voz que é imperativa, uma voz com a qual a gente não deve e não pode negociar. E esta voz que o Kant chamava de imperativo categórico, nós aqui na psicanálise vamos chamar de super-eu, né? Então o super-eu é o imperativo categórico. Essa é uma afirmação dele, né? Mas é uma afirmação equivocada. Quando a gente vai vendo o que o Freud entende por super-eu, por exemplo, que o super-eu tem uma gênese empírica, né? O super-eu vem da apropriação que a criança faz da moralidade dos pais, se identificando com a relação desses pais com aquilo que faz lei para eles, ou seja, para os avós, lendo a relação desse pai com o pai do pai e, portanto, com a genealogia, com a tradição que o antecedeu, né? Para o Kant não tem isso, né? A gênese do imperativo categórico é transcendental, não é empírica.
né? Você não adquire ela ao longo do tempo. Em segundo lugar, a lei do imperativo categórico ela é absolutamente formal. Ela não julga conforme objeto. O superior julga conforme objeto. Né? Terceiro lugar, o imperativo categórico não prescreve punição. Ele não tem que ver com culpa. Ainda que o seu afeto, isso está lá no Kant, seja principalmente um afeto de respeito. O Kant está tentando dizer o seguinte: nós obedecemos a lei porque no fundo nós amamos a lei. Porque a lei é a fonte da nossa liberdade. Né? Não tem esse tema da liberdade no Freud. E o super-eu, ele vai ser uma espécie de lei patológica. Ou lei que nos termos kantianos seria patológica. Daí que ela está constantemente composta por elementos sensíveis, como observar, né? Eu me sinto observado, eu sinto que tem alguém de sabor materno, de sabor paterno me observando. Bom, isso é uma experiência bem empírica, né? Ele está me observando, depois está me julgando. Né? Tem a crítica do juízo no Kant e tem a função de julgamento do super-eu. Em terceiro lugar, quando eu não passo na prova do super-eu, eu sou punido. Eu me puno. Então tá aí a origem da culpa, de muitos processos de repetição, de muitos processos de sabotagem, de muitos processos masoquistas, sádicos. Tem toda uma psicopatologia, né, armada em função disso. Super-eu, ele não é uma lei justa, ele é uma lei injusta. Toda vez que você atende a ele, toda vez que você age por culpa, o que acontece? Ele se aplaca na hora, te provê o quê? Uma sensação gostosinha. Ó, já viram isso aí? Denunciar os outros, falar mal dos outros, criticar. E daí você se sente assim, melhor, né? É um tesãozinho que dá quando critiquei o outro é muito pior do que eu. Pro Kant, não tem essa. Como assim? Imperativo categórico levando a uma experiência de satisfação? Não, senhor, não pode. Quer dizer, o exercício da lei, ele gera indiferença do ponto de vista dos sentidos. A ação do super-eu, ela é gozosa. Ela é gozosa tanto no sentido de quando a gente veste o super-eu para criticar os outros, quanto os outros, né, são vestidos com o nosso super-eu e, portanto, passam a assim, não só nos punir, mas a gostar de nos punir. Isso chama-se crueldade. A experiência da crueldade com a lei. Infringir a lei, vou ser punido. Mas você vai ser punido. Além de reparar o erro, nós vamos gostar de te punir. Isso chama-se crueldade no Lacan, gozo. Não tem pro Kant. O Kant ficaria horrorizado com isso. Diria, vocês estão querendo me misturar com outro cara que é contemporâneo de mim, que é o Marquês de Sade. Para ele tem esse gozo no exercício da lei, ou talvez nem para o Sade, né? Se a gente for pegar a filosofia da Alcova, funciona desse jeito. Então, eu acho que está aí todo um horizonte de conceitos, né? De noções, de problemas que a gente vai encontrar tanto no Freud quanto no Kant. Eu destacaria ainda um trabalho que ele é assim muito próximo do modelo de investigação que o Freud pratica, né? Como ele observa criança, o adulto, aquela população, um conto literário, uma formação estética, uma forma religiosa, né? E vai juntando elementos para produzir uma certa interpretação, né, sobre o funcionamento do sujeito. Isso a gente vai encontrar de uma forma muito parecida, né, do ponto de vista da estratégia de investigação, num texto pré-crítico do Kant. Kant, ele passou boa parte da vida como um intelectual clássico, falando sobre tudo, falando sobre o terremoto de Lisboa, sobre cosmologia, sobre literatura, sobre matemática, falando sobre, enfim, como um sábio, né?
E quando ele estava lá com 60 e tantos anos, ele lê Hume, né, esse escocês, que vai também ser importante para o Freud, e o Hume faz ele acordar do sono dogmático da razão. E quando ele acorda desse sono, ele diz: eu passei a minha vida fazendo sabedoria, não fazendo filosofia, porque fazer filosofia é fazer crítica. E daí crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica do juízo. De certa maneira, a prática de investigação e a clínica psicanalítica são versões deste trabalho que o Kant definiu como crítica. A gente vai a um analista, a gente começa a se escutar, a gente começa a se rever, ou seja, não é uma crítica super egóica, mas é uma exploração sobre os limites sintéticos do eu, sobre os limites do psicopatológico, sobre os limites da ética e da moralidade, sobre os limites do que se pode conhecer sobre si, talvez. Está aí posto, então, essa viagem, essa grande articulação importante da psicanálise com o Freud, uma articulação histórica, uma articulação conceitual, uma articulação metodológica, que eu acho que está bem estabelecida aí entre os comentadores. Para quem quiser se aprofundar nisso, veja o trabalho do Paul Laurent Assun, Freud, a Filosofia e os Filósofos, veja o trabalho do Richard Simanke sobre a importância do Kant, da Fátima Caro Preso, enfim, de muitos bons epistemólogos, teóricos da ciência, que estudaram o Freud e acabaram concordando com a sua implantação na atmosfera conceitual e filosófica do idealismo alemão, da filosofia transcendental kantiana. Então, inclusive, para as questões, né, o problema quádruplo da razão, legado pelo Kant, ele vai aparecer no Freud aí, bom, isso é para um outro momento, mas também os problemas legados pelo Kant vão entrar para a psicanálise. Viagem pelo rio sinuoso da razão do idealismo alemão completa. Obrigado por hoje, Aqueronta. Quem quiser mais voltas na nossa canoa crítica, embarque agora ou fique aí no canhão do 7 de setembro. Abraço!